E tivemos nesta manhã de sábado a classificação que definiu o grid de largada para a corrida sprint. Tivemos vários pilotos com voltas deletadas, Lewis Hamilton sendo eliminado no SQ2 e Oscar Piastri sendo o mais rápido, e ele irá largar na frente na corrida sprint. Vou trazer para vocês neste vídeo um breve resumo do que aconteceu nessa classificação Sprint Shootout e vamos começar informando que tivemos um pequeno treino antes da classificação. Isso porque tivemos uma mudança na zebra das curvas 12 e 13. Essas zebras, segundo a informação da transmissão da Band, estavam danificando os pneus. E por causa disso tivemos um treino que durou 10 minutos para que os pilotos pudessem se familiarizar com essa mudança nas curvas 12 e 13. E por causa desse treino que durou 10 minutos, a classificação para a corrida sprint começou 20 minutos mais tarde. Agora falando da classificação Sprint Shootout, no SQ1 todos os pilotos eram obrigados a utilizar pneus médios. Na primeira tentativa de volta mais rápida, vimos o Max Verstappen fazendo o melhor tempo, com George Russell em segundo e Pierre Gasly em terceiro. Só que Pierre Gasly teve sua volta deletada por ultrapassar o limite de pista. Depois vimos o Lando Norris fazendo o segundo tempo e o Oscar Piastri fazendo o terceiro tempo. Na transmissão mostraram que Logan Sargeant, Lewis Hamilton, Charles Leclerc também tiveram suas voltas deletadas por ultrapassar o limite de pista, e nos minutos finais foram aquele desespero dos pilotos para poder melhorar seus tempos e não serem eliminados no SQ1. George Russell conseguiu marcar o melhor tempo do SQ1, Charles Leclerc, que estava em risco, conseguiu fazer o 11º tempo, e Lance Stroll conseguiu ser eliminado novamente no SQ1. Lembrando que na qualificação ontem ele foi eliminado no Q1. E ainda tivemos o Yuki Tsunoda tendo sua volta deletada e por causa disso ele foi eliminado. Os mais rápidos do SQ1 foram George Russell, com Max Verstappen em segundo e Lando Norris em terceiro. E os eliminados foram Lance Stroll, o Alexander Albon, o Yuki Tsunoda, o Kevin Magnussen e o Logan Sargeant. No SQ2, os pilotos também eram obrigados a utilizar pneus médios. Na primeira tentativa de volta mais rápida, vimos o Lando Norris fazendo o melhor tempo, com Max Verstappen fazendo o segundo tempo e o Oscar Piastri o terceiro tempo. Charles Leclerc e Lewis Hamilton tiveram suas voltas deletadas. Depois, George Russell conseguiu marcar o terceiro tempo, só que Charles Leclerc conseguiu superar o tempo do Russell. Carlos Sainz também teve sua volta deletada e ficou fora dos 10 primeiros pilotos, tendo que aproveitar os últimos minutos desse SQ2 para poder marcar o melhor tempo. Depois, George Russell conseguiu fazer o segundo melhor tempo, Fernando Alonso o quarto melhor tempo, e Carlos Sainz, em sua última tentativa, conseguiu fazer o quinto melhor tempo. E ainda tivemos Lewis Hamilton tendo sua volta deletada, e por causa disso ele acabou sendo eliminado. No finalzinho, Pérez ainda conseguiu fazer o terceiro melhor tempo. Os mais rápidos do SQ2 foram Lando Norris, o George Russell e o Sérgio Pérez. E os eliminados foram Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Liam Lawson e Guan Yu Zhou. Já no SQ3 seria o momento que veríamos qual seria o piloto mais rápido e que iria garantir a primeira posição na largada da corrida sprint. As Red Bulls e as Ferraris foram os primeiros carros a irem para a pista, só que Max Verstappen teve sua volta deletada por ultrapassar o limite de pista. Depois mostrou na transmissão que Charles Leclerc também teve sua volta deletada. Lando Norris fez a volta mais rápida, com Oscar Piastri em segundo e Sérgio Pérez em terceiro. E como esse SQ3 era mais curto, não dava tempo dos pilotos voltarem para os boxes e colocarem novos jogos de pneus macios. Eles teriam que tentar fazer uma outra tentativa com os pneus já usados. Charles Leclerc, na sua segunda tentativa, teve novamente a sua volta deletada por ultrapassar o limite de pista. Depois, no finalzinho do SQ3, George Russell conseguiu fazer o terceiro melhor tempo.
Checo Pérez teve sua volta deletada e Max Verstappen conseguiu fazer apenas o terceiro melhor tempo na sua última volta. E no finalzinho ainda vimos o Oscar Piastri superando o tempo do Lando Norris e fazendo a volta mais rápida. Só que o Lando Norris ainda estava na pista. Ele tinha feito um primeiro melhor setor e quando ia fechar a volta dele, ele acabou errando na última curva. E com isso não conseguiu melhorar seu tempo e acabou ficando na segunda posição atrás do seu companheiro de equipe, o Oscar Piastri. Fernando Alonso conseguiu marcar o quinto melhor tempo, só que no momento que ia começar as entrevistas, foi informado que a volta do Alonso estava sendo deletada por ter ultrapassado o limite de pista. Então, com isso, tivemos o fim da classificação Sprint Shootout e Oscar Piastri vai estar largando na frente com Lando Norris ao seu lado. Bom, vou deixar na tela para vocês como que ficou o resultado final dessa Sprint Shootout. Então temos Oscar Piastri em primeiro, com Lando Norris em segundo, Max Verstappen em terceiro, George Russell em quarto, Carlos Sainz em quinto, Charles Leclerc em sexto, em sétimo Nico Hülkenberg, em oitavo Sérgio Pérez e em nono Fernando Alonso e em décimo Esteban Ocon. Bom pessoal, daqui a pouquinho, a partir das 2 horas da tarde, teremos o início da transmissão da corrida sprint na TV Band e às 2h30 da tarde teremos a largada. E eu quero saber para quem vocês estão torcendo para vencer a corrida sprint. Será que teremos uma vitória do Oscar Piastri? Ou será que Lando Norris vai conseguir vencer essa corrida? Ou será que o Max Verstappen vai acabar com a alegria dos pilotos da McLaren? Bom, deixa aí nos comentários para quem vai a sua torcida para vencer essa corrida sprint. Lembrando que nessa corrida sprint já poderemos ver o Max Verstappen sendo tricampeão mundial da Fórmula 1. E também, assim que terminar a corrida sprint, vamos trazer aqui no Punch F1 um resumo informando sobre tudo o que aconteceu na corrida sprint. Corrida sprint foi informado na TV Band que vai ter 19 voltas. Bom pessoal, se curtir esse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, pois ajuda bastante. Voltamos em breve, um forte abraço e tchau!